Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui mais uma vez, pela graça e pela misericórdia de Deus, crendo e pedindo a direção do Espírito Santo para trazer aí mais um assunto, mais uma pregação da palavra de Deus, esclarecendo algumas dúvidas, né? E hoje eu quero falar sobre a confissão positiva, a diferença entre confissão positiva e exercer os dons espirituais, né? Eu sou o pastor Éder, da Assembleia de Deus Cristo Reina, situada na cidade de Brodowski, junto com o meu amigo, irmão, Bispo Rodrigo Furão. Um grande abraço para você, meu amigo, que está à frente desse trabalho, que o Espírito Santo continue direcionando a sua vida aí, tá bom? Irmãos, vamos lá. De onde veio esse termo de confissão positiva, né? Surgiu já lá no século, podemos dizer, 19, Max Weber, né? A influência americana, tá bom? Surgiu nos Estados Unidos, depois se difundiu pela Europa, grande pregador Kenyon, depois temos mais aqui no século XX, o Kennedy Reagan, que é muito conhecido, né? Que é um dos precursores, aí, vamos dizer, no século XX, de difundir mesmo todo esse ensino, essa forma de pregação do Evangelho, onde teve muita influência aqui no Brasil, né? No Brasil, já faz uns 50 anos, que principalmente os movimentos neopentecostais, né? Que usam, né, desse tipo de pregação, desse tipo de movimento, nos seus cultos, nas suas orações. Aqui no Brasil nós temos a Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem grande influência do Kennedy Reagan, porque existem muitos livros aí do Kennedy Reagan que são vendidos pela Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, tá? Claro que existe sim um exagero, muitas das vezes, que foi colocado até por muitos desses precursores, né? Falando que Jesus era rico, né? Que Jesus colocava pessoas para administrar a riqueza dele, né? E nós vemos biblicamente que não, que Jesus não era rico, né? Essa questão de você determinar, não, determina que vai acontecer, né? Então, se você é fiel a Deus, você pode colocar Deus na parede. Deus, o Senhor tem que fazer, porque eu tenho te servido, eu tenho feito a sua vontade. Como se Deus estivesse ao serviço do homem, né? Uma forma de estar explorando, uma forma de orar de que Deus tem que fazer, que aquilo que você determinou vai acontecer, né? O positivismo, né? Então, isso, a confissão positiva, que até hoje é muito usado, principalmente nas igrejas neopentecostais, e também existe um sinônimo entre essa confissão também com a questão da teologia da prosperidade, né? De que eles usam alguns versículos base bíblica aí, que comereis o melhor dessa terra, né? Então, assim, que Deus tem o melhor para você, que você não pode viver essa vida de miséria, de pobreza. Então, sim, existe de fato, com certeza, alguns exageros acerca disso, né? Mas existe uma diferença entre essas confissões e você exercer os dons espirituais. Porque eu acredito também que tem muitas igrejas que acabam ficando passiva a isso, né? Acabam ficando na inércia, que aí eu também já não concordo, tá? Eu não estou aqui colocando acerca à luz da Bíblia. Eu vou trazer alguns versículos aqui para os irmãos, e aí você tira a sua conclusão, o que você acha, tá? Porque, como eu disse no vídeo anterior, tem muitas igrejas que acreditam na continuidade dos dons, né? De operação de maravilhas, de cura, né? Esses dons de milagres, né? Porém, muitas das vezes elas não exercem no dia a dia delas, no cotidiano dos seus cultos, nas suas reuniões, né? Então eu também não sou muito a favor disso, não. Eu acredito que existe a diferença entre a confissão positiva, que muitas das vezes é utilizada de uma forma como exagero, com as questões dos dons espirituais. Para iniciar, eu quero ler Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Após a ascensão de Jesus, Jesus deu ali, né, algumas instruções para os discípulos. Então,
Então, 16:15 diz assim, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, no nome de quem? De Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, recebido no céu, assentou-se à direita de Deus Pai. Então nós vemos Jesus dando a instrução para que todo aquele que nele crê, né, vai ser batizado, vai aceitar Jesus, ser batizado nas águas, que esses sinais vai seguir todos aqueles que creem em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê na palavra? Você crê no Evangelho? Então está dizendo que colocar a mão sobre os enfermos e o curarão no nome dele, que os demoniados serão libertos. Então que no nome de Jesus, que essas obras teriam a continuidade. Eu acredito na continuidade dos dons espirituais, tá? Lá em 1 Coríntios 12, eu quero fazer a leitura já então desses dons, já que estamos falando sobre eles. Fala assim, ó, 12, a partir do versículo 9, ó. 9 não, tem um que antes. 8. 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro os dons de curar, o outro operações de maravilhas, o outro de profecia, o outro dom de discernir os espíritos, o outro de variedade de línguas, o outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então eu acredito na continuidade, o apóstolo Paulo falou na igreja de Corinto, eu acredito na continuidade dos dons espirituais, dos dons de maravilha, da fé, da profecia, do falar em línguas também. Porque você vê que tem muita igreja que fala muito em línguas, mas exerce poucos dons. Tudo bem, eu quero deixar claro isso também, que eu não é uma crítica, porque eu acredito na diversidade dos dons, e eu acredito na diversidade como Deus trabalha em cada ministério, em cada igreja local visível que Ele levanta aqui nessa terra, tá? Seja uma que é mais para exortar, uma mais que é para demonstrar-se, uma que é mais ministério mais evangelístico. Eu, Éder, pastor Éder, acredito nisso também, então não é uma crítica, tá? Porém, nós vemos que esses dons espirituais, para quem quer na continuidade deles, que Jesus nos deu essa autoridade no nome dele para nós fazermos a obra de Deus, tá? Então, para terminar a parte da confissão positiva, existe um exagero? Existe, tá? Existe. Quando um pregador, ele fala assim, determine o que você quiser que vai acontecer na sua vida, né? Não, coloca Deus aí na parede. Não, isso é um exagero. Não, porque você tem que ser rico, você tem que ser próspero. Eu acredito que se você trabalhar, se você semear, a lei da semeadura, é a lei da vida. Se você fazer por onde, você vai alcançar um tal nível de prosperidade. Eu acredito nisso. Mas não de uma forma que muitas das vezes é usada. Às vezes a pessoa está ali, está sem estudo na igreja, né? Infelizmente sem instrução, problemas familiares, problema social, seja qual for. A pessoa não tem condição nenhuma, aparentemente falando assim, de enriquecer-se. Ela não fez nenhum fundamento na vida dela para que ela venha alcançar. E muitas das vezes o pastor está ali falando no altar, né? Usando disso para falar que não, você vai ser rico, você vai conseguir. Vai, desde que você também faça a sua parte, pedindo a direção de Deus para que Deus venha estar no seu negócio, para que Deus venha estar à frente da sua vida, né? Então, de fato, eu acho que muitos movimentos neopentecostais utilizam dessa confissão positiva de uma forma errônea, tá? Errônea, tá? Eu separei aqui também que em Tiago, né? Deixa eu ver aqui em Tiago. Não, primeiro eu quero ler João 15, tá? João 15, versículo, deixa eu ver o que eu anotei aqui, 7 e 8.
se quando Jesus está ensinando lá sobre a questão da videira verdadeira. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que dês muito fruto, e assim sereis os meus discípulos, né? Então são muitos versículos também, eu anotei aqui, depois você pode ler aí, ó. Mateus 21, 22, Mateus 7, 7, 11, né? Marcos 11, 24, Lucas 10, 19, 21. Claro que muitos desses textos também conciliam, porque nós sabemos que existe várias passagens a mesma nos outros evangelhos contados de forma diferente, tá? Falando sobre pedis e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, né? Tudo que pedis, pedidos em meu nome. Então, sim, a Bíblia, ela tem vários versículos que traz um certo fundamento para que nós venhamos pedir. Como eu li em João, pedidos tudo em meu nome será feito, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, diga a este monte, sairá daqui a colar. Então, assim, claro que não é isso, né? Eu vou orar, vai para o monte, sair daqui para lá, não é isso. Tem aquela passagem que, quando falando aí da figueira, né? Que Jesus passou pela manhã, a figueira sem fruto, ele amaldiçoou, quando passou lá no final da tarde, ou no outro dia, a figueira estava seca, né? Então, assim, existe vários versículos na Bíblia que, entre aspas, acaba fundamentando a questão da confissão, de você, né, exercer aquilo que a palavra de Deus está falando, né? Mas existe também o tempo, o modo e a vontade de Deus que está acima da nossa vontade. Então eu acredito que quando você procura ter uma intimidade com Deus, quando você volta sua vida para Deus, como diz em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão-vos acrescentadas. Eu acredito que Deus vai dando a direção para você. Eu vou fazer uma leitura aqui lá em Tiago, que vai dar aquele exemplo do profeta Elias. Ele estava já na vontade de Deus, já era determinada a Deus que haveria seca. E o profeta determinou, não vai chover durante 3 anos, e não choveu. E passados anos, depois ele determinou que havia chuva, e houve chuva, né? Mas ele fez isso em cima de uma palavra que Deus já tinha liberado para que ele viesse a exercer ela, tá? Então, os dons espirituais, eles continuam. Eu acredito que você pode fazer uma oração por uma pessoa necessitada de acordo com como Jesus falou, não é isso. Porque Jesus, irmãos, ele expulsou demônios, Jesus, ele curou pessoas, né? Isso acontece ainda hoje? Sim, claro, acontece. Porque está na palavra, não é eu, é Deus. A Bíblia fala que Jesus nos deu autoridade e poder para exercer a obra dele aqui nessa terra. Porque você tem que entender que quando você exerce a palavra de Deus, a obra de Deus nessa terra, não é para glorificação sua, né? Onde muitas das pessoas às vezes acabam criticando, exagerando, o apóstolo, o bispo, acha que expulsa no nome dele, as pessoas acabam idolatrando ele como se ele tivesse o poder. Não! É para quando nós morrermos, né? O nosso corpo aqui, né? Dormir aqui nessa terra, que nós vamos viver para sempre com a glória com Deus, para que nós tenhamos as nossas obras nessa terra, que nós passamos nessa terra, expulsamos demônio, oramos pelas pessoas, intercedemos pelas pessoas, para que o nome de Jesus, para que o Filho do Homem, o Jesus, ele seja glorificado nessa terra. Não é por causa de mim ou por causa de você, né? Lembra quando Jesus enviou os discípulos e eles voltaram toda hora e Jesus falou, não alegra porque os demônios vos obedecem, porque as pessoas são curadas, mas alegrai-vos porque o seu nome está escrito aonde? No livro da vida, você vai para o reino de Deus, porque tudo que fazemos aqui nessa terra com a direção de Deus é para que o nome de Jesus seja glorificado. O profeta Elias foi usado para que o verdadeiro Deus fosse glorificado. Então, existem os dons espirituais? Existe, mas há uma diferença entre essa confissão maluca que existe aí fora, tá? Para terminar, eu quero ler aqui lá em Tiago, no capítulo... Primeiro, eu quero ler o capítulo 4, versículo 13. Fala assim, ó. Não, vamos ler Tiago 5, para eu terminar essa parte, depois eu volto para 4:13. 5,
13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome de quem? Do Senhor, em nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes, né? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração da fé por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então aqui está falando o quê? Então alguém entre vós doente, chama o presbítero da igreja, unge a cabeça com óleo, faz a oração da fé, né? E essa pessoa, ela vai ser curada, ela pode sim ser curada. Eu acho que essa fé você não pode perder. Tá? Mas todas as pessoas são curadas, porque assim, as pessoas que são muito críticas à confissão positiva, até com muita maldade, meu Deus, olha, acho que não vou nem falar sobre isso, eu não quero falar sobre o que aconteceu, infelizmente, no mundo, há uns anos aí atrás, e muitas pessoas vieram a falecer. Que Deus tenha misericórdia. Muita gente usou disso para falar, e aí agora? Cadê os pastores que fazem oração da cura, da libertação? Como que se na época de Jesus, todas as pessoas ali foram curadas, como se as pessoas não têm um plano natural da vida que é vir a morrer, que é vir a falecer. Tá? Então não é isso, irmãos. A Bíblia, ela está falando conosco, é a palavra de Deus. Nós podemos orar sim. Eu creio que nós devemos procurar mais o discernimento do Espírito, para enxergar, é uma causa de espírito imundo, é uma causa de mágoa, de coração, que já é comprovado até pela ciência, que muitas pessoas adoecem por causa disso. É uma mágoa, um rancor, uma desavença familiar. Isso está afetando o corpo da pessoa. Então tem um discernimento para isso ser tratado, mas com discernimento. Né? Não é todas as pessoas que você vai no hospital e orar que elas vão viver, vai falecer, é o natural da vida, é o ciclo da vida. Tá? Mas que sempre permaneça a vontade de Deus. Tá? Para terminar, lá em Tiago 4,13 fala assim, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar, deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal essa é maligna. Aquele, pois, sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Então, é presunção, prepotência. Fala, não, eu vou fazer, vai acontecer, e tal, eu vou... Não, Senhor, é a sua vontade. Não tem situações que nós temos que fazer isso. Deus, é a sua vontade. Né? Eu, particularmente, sempre faço uma oração. Meu Deus, se o Senhor permitir amanhã ou depois que eu faça isso, que eu vá na igreja, que eu vou trazer uma mensagem, que eu vá pregar, mas que seja o teu Espírito Santo. Então, assim, a nossa vida é dirigida por Deus e não pelas minha e pela sua vontade. Tá? Então, existe essa diferença da confissão com exercer os dons espirituais. Essa confissão exagerada é errônea, é errada. Tem muitas pessoas que ficam frustradas porque vai lá, faz um sacrifício na igreja, faz isso e as coisas não acontecem. Porque às vezes os problemas são outros problemas, são outras situações que têm que ser resolvidas. Né? Então, para que as coisas venham florescer e acontecer na vida dela. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, e muitas igrejas usando desse movimento, aí acabam usando a teologia da prosperidade também baseado nisso, e faz com que muitas pessoas se frustram. É um ensino errôneo, a confissão positiva de uma forma exagerada. Mas nós também temos que exercer os dons espirituais que o Senhor deu para mim e deu para você. Pela graça, pela misericórdia dele, em fazer a vontade de Deus, ter o discernimento de olhar, estar num determinado lugar. Eu vou contar uma experiência. Uma vez eu estava em São Paulo, terminando um culto, tá? E eu ainda estava buscando essas experiências com Deus no início do meu ministério, tá?
E ali eu estava terminando um culto, Deus abençoa o seu povo, eu não sei, veio algo assim no meu coração, e eu falei assim, falei pela direção do Espírito, tá? De repente na minha boca, Deus me usou e falou assim, ó, espírito da pomba gira que usa essa mulher, sai daí agora. Irmãos, era um salãozinho bem pequeno, a cadeira estava ali, praticamente ali, né, onde se iniciava entre a casa e a calçada. Uma mulher pulou assim a cadeira para trás, que a cadeira foi parar lá na rua. Então assim, foi uma coisa que foi dirigida, teve um discernimento de espírito ali naquele momento, tá? Então eu acredito nisso. Então, confissão positiva, ela tem as suas críticas que muitos pregadores usaram e usam ainda de forma errônea, né? Nós temos que exercer os dons espirituais com discernimento. E claro, não deixa de fazer a sua oração, pede a Deus, fala com Deus, coloca diante de Deus a sua vida, né? Também não seja um passivo nessa situação, porque eu dei vários versículos da Bíblia, depois você pode ler, onde Deus fala que nós temos que entrar na presença dEle, que nós temos que pedir sim, se nós estivermos junto a Ele, vamos dar fruto, seja no seu ministério, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional. Deus, eu acredito que Ele quer que você vá bem, sim, em tudo, mas não dessa forma errônea, né? Que muitas das vezes é ensinada aí. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus.